mas alguns Jesus escolhe e não tem para onde correr, a não ser para o caminho dele. Amém? Amém. Sou grato a Deus pela minha mãe, meu tio está aqui, minha esposa, os irmãos da nossa igreja, que receberam o convite, estão aqui também. Glória a Deus, chegou. Aleluia, Jesus. A igreja do Senhor Jesus, que vamos todos para o mesmo lugar, assim como a irmã falou. Somos todos o mesmo rebanho. Irmãos, quando você ouvir falar e Jesus subiu e Jesus desceu, é porque Jerusalém ele ficava 740 metros acima do nível do mar. Os judeus eles usam muito simbolismo para estar informando a forma que eles viviam ou da forma que andavam. Suas vestes também eram uma maneira de eles mostrar quem eles eram: sacerdote, judeu, samaritano, levita e assim por diante. A Bíblia sempre vai ter enigmas nos revelando quem era o povo que andava no caminho de Jesus. Amém? Amém. Irmão, talvez você vai se surpreender com o que você vai ouvir pela palavra de Deus. Eu sempre, quando peço para Deus me dar algo da palavra, que não seja aquilo que eu ouvi, mas daquilo que Ele quer que eu fale. E quando o pastor me passou o tema, você quer ser curado? Eu comecei a analisar palavras por palavras. Aleluia. Tentei pedir para o Espírito Santo em todas as formas que Ele quisesse que eu falasse a palavra dEle. Então vamos lá, irmãos. Vamos falar da palavra do Senhor Jesus. Eu quero que você esteja muito atento, porque essa palavra aqui não foi simplesmente escrita, mas foi revelada. Porque aqui existe uma crença que é somente aqui que você vai ler e achar na Bíblia. Mas tem gente que discute que era uma crença, tem gente que diz que era algo real, mas a Bíblia relata essa história, então vamos ficar com a palavra do Senhor. Não vamos dizer que era somente uma crença, ou talvez era um povo que acreditava que tinha um movimento da fonte ali embaixo. Eu acredito que a palavra está dizendo que um anjo descia e aquele que entrasse no tanque era curado. Muitos falam que existia água medicinal ali, que aquele que entrasse era curado. Então, se todos entrassem, seriam curados em uma só vez. Então, a Bíblia diz que o primeiro que entrasse depois das águas agitadas era curado. Então, eu fico com a palavra do Senhor Jesus. Amém? A palavra e o tema diz uma pergunta com compromisso, irmão. Não é somente um querer. Ele está perguntando para o paralítico se ele quer ser curado. Às vezes Jesus faz umas perguntas na Bíblia que é tão óbvia que passa despercebido aos nossos olhos. Não é somente ser liberto das drogas, é se tornar um cristão. Não é simplesmente ser liberto da prostituição, da pornografia, ou seja lá qual é o vício que a carne está desejando ou tendo prazer. Não é só ser liberto, é se tornar um cristão fiel. Não somente um ouvinte, mas praticante. Porque liberta, irmão, é fácil. É fácil? É fácil? Responde, é fácil? É fácil ser liberto? Eu vou te explicar que é fácil. O difícil é obedecer. Porque curar, ser curado, todos nós desejamos. Mas a pergunta é: você quer ser curado? Aleluia. E repare que ele começou a responder Jesus, mas não tem ninguém. Repare que é difícil de entender o que Jesus está perguntando para aquele homem. Você não vai ser só ser curado,
Você vai ter compromisso, porque Jesus pediu para que ele pegasse a cama e saísse andando. Deus. Vamos figurar, já que a Bíblia é uma alegoria figurativa, é espiritual, é para você avaliar cada detalhe. A Bíblia diz que ele pergunta assim: você, se aqui existe alguém que já estudou português e sabe o que quer dizer você, é porque existe alguém antes de você. E a Bíblia diz lá em Moisés que o povo queria uma resposta de Moisés, e Moisés preocupado em responder para o povo, se o povo perguntasse, e eu falo: quem é você? E Deus falou assim: fale que eu sou. Então antes de você existe alguém. Aleluia. E para existir alguém e perguntar para você se você quer ser liberto, quer ser curado, ele já quer. Aleluia. Entenda você que não é só uma frase que Jesus fala para ele, não é só uma pergunta, é um compromisso. Aleluia. Você quer ser curado? Porque eu já quero. Eu não parei aqui só para te perguntar, eu parei porque eu quero um compromisso com você. Repare que quando Jesus chama, ele não chama só por chamar, ele chama para um compromisso. Por isso que eu estou te falando, ser curado é fácil. Tem o dom de cura, o dom de profecia, o dom de libertação, o dom de maravilhas. Por isso que existe algumas campanhas, a igreja enche. É fácil ser curado. Difícil é ser obediente. Porque eu quero dar um pulinho aqui para frente, depois eu volto de novo. Jesus encontrou ele dentro do templo e falou o que para ele? Vai e não faça pecado algum, para que nem o mal pior. Fácil ser curado? Pela palavra, eu estou te falando que é fácil. Você. Aí eu fui ver o que significava você. Mas você, tu ouve todo dia: você, cheguei, você, vem cá. Irmão, se existe você, é porque existe alguém antes de você. É a segunda pessoa do singular. Você só existe porque existe o eu. O eu sou. Aleluia. Por ele, dele e para ele. São todos. Todas as coisas. Antes de você querer alguma coisa, ele já quer. Antes de você nascer, ele já era. Antes de você pensar alguma coisa, ele já sabe o que você pensa. Antes mesmo que você abrir os lábios, ele já sabe o que você vai falar. O que ele quer, a Bíblia diz, e é bem clara, que aqueles que adoram o nome dele, adorem em verdade e em espírito. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Não interessa se a voz do playback vai sair junto, ele pensa e deseja e procura que verdadeiros adoradores adorem verdade e espírito. Você só existe porque ele já existia. Você só é quem é porque ele já era. Você é alguém porque ele permitiu. Porque antes de você ele já era. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início, meio e fim. E fora dele não existe outro Deus. Pode criar imagem de escultura, pode pegar qualquer objeto e falar que é Deus, mas ele olha no céu e disse: não existe outro igual a mim, que dá um filho para morrer por um pecador. Louvado seja o nome de Jesus. Eu podia parar aqui só no você e você entender a Bíblia, muitas coisas que Deus fala. Louvado seja o nome de Jesus. Quer? Quer? Irmão,
Eu não sou muito de fazer anotação, mas eu fiz questão de anotar. Aleluia. É uma condição. É fácil perguntar para você quer 100 reais? Mas para você querer, existe os 100 reais. O teu querer só se move se existe uma condição. Aleluia. E Deus é tão soberano, Ele é o próprio Deus da sabedoria, que Ele faz uma pergunta lógica. Não porque você é falta de sabedoria, não. Ele quer saber a tua condição de aceitá-lo ou não aceitá-lo. Deus. Porque a condição, irmão, só existe quando existe decisão. Aleluia. A decisão de você ser ou não ser vem de você. Ele já é. Ele não precisa de você decidir alguma coisa por ele. Ele decide por si. Aleluia. Quer ou não quer? Porque eu tenho tudo. Você é que não quer. Quando você chega no teu limite da carne, você fica, e agora? Pulo ou não pulo? Quando o diabo, olha como o diabo é tão idiota, vamos dizer assim, porque ele é, de perguntar para Jesus: se joga daqui, os anjos não. Você dá ordem aos anjos, para que eu vou fazer isso se eu sei quem Deus é? Deus. Para que eu vou tentar o meu Deus se eu sei quem Ele é? Ele é e sempre será o Deus. Está faltando autoridade dentro da tua casa. Você repreender o que está tentando prender, amarrar, te segurar, te desanimar. Está faltando autoridade de dizer: Deus poderoso! Só não vai gritar muito alto lá que o teu vizinho vai chamar o SAMU. Porque Deus, Ele sempre está olhando para o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Não é pelo volume nem pela baixa voz, é para o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: não é por força e nem violência, é por amor. Se eu te amo, eu vou mostrar em atitudes. Se eu te amo, eu não vou ficar escrevendo nos muros, pinchando nos muros, sei lá, cortando a árvore, né? Porque, né? Tem umas frasezinhas que a gente fazia, não sei se alguém chegou a fazer. Eu já fiz uns coraçãozinhos flechados assim. Não é dessa forma, é em atitude. Aleluia. Porque a gente usa muita carne emocional. A palavra de Deus, ela não é emotiva, ela é vivida. Ela não é, eu estou sentindo um calafrio, um arrepio. Não, a palavra de Deus, ela é vivida para cumprir o propósito na tua vida. Quando Ele fala quer, Ele está dizendo assim: eu tenho algo a oferecer. Mas peraí, você está de acordo? Porque quando eu exigir algo, você vai ter que estar disponível. Aleluia. Quer? Não é só o que você está desejando, é o que eu desejo também, porque antes de você existir. Antes de você ser, ou pensar, ou falar a primeira palavra, Ele já existe. Glória a Deus. Parece uma frase simples, né? Mas é uma força de uma frase. Porque quando Ele toma atitude de fazer o que Deus está falando, Jesus está mandando ali, Ele entendeu que não era só carregação. Porque mais para frente Ele teve pessoas bloqueando Ele. 38 anos o camarada em volta de um tanque. E quando eles veem ele andando, eles não olham o milagre. Olha só como a religiosidade prende, amarra, bloqueia a mente. Meu Deus. Eles olham: você está carregando uma cama. Meu Deus. Eles não olham o milagre. Porque quem vive Jesus, ele vê o mundo sobrenatural. Mas quem não vive Jesus, ele vê o mundo físico, limitado. Deus. Impedimento. Quando a gente começa só a olhar
mundo exterior e não começa a fechar os olhos e falar com Deus, ou pedir, senta aqui, Jesus. Oração é uma conversa. Oração é você abrir o teu coração e dizer: Senhor, eu tenho coisa que eu não consigo vencer sozinho, eu preciso da sua ajuda. Aleluia! Ele não escolheu você porque você é bonitinho, ou Ele te chamou porque você tem um nome bonito, um sobrenome chique, alemão, sei lá, da onde que vem, mas Ele olhou para você e Ele começou a contemplar o teu coração. Ele começou a entender que o teu chamado não dependia de você, dependia dele, porque Ele sempre é Deus. Aleluia! Engano nosso, quando a gente acha que a gente é alguma coisa sem Ele. É verdade. Ser. Aleluia. Deus de poder e de glória. Eu vou ler só um exemplo aqui. Quer é uma condição de ser ou não ser. Quer seja, quer não seja, Deus sempre quer. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia diz que Ele está com a mão cheio de bênçãos e riquezas. É Deus, aleluia. Mas tem a outra mão cheio de justiça. É. Ele não fala assim: eu vou te dar um monte de riqueza porque você é bonzinho ou bonitinho, ou porque você toma banho e escova os dentes quando tua mãe fala, ou porque você sempre cumpre o teu horário. Não se limita nesse mundo o que Deus quer na nossa vida. Glória a Deus. O mundo se limitava porque Adão e Eva comeram do fruto e se tornamos pessoas limitadas. Repare você que Adão, quando recebia Deus, ele falava pessoalmente com Deus. Quando Moisés subiu um monte e ficou lá os 40 dias para receber os mandamentos, quando ele desceu, eles tiveram que colocar um véu no seu rosto. Repare que esse véu Jesus rasgou. Aleluia, oh glória. Para você ver a glória de Deus, você tinha que... Jesus veio e nos deu perfeita e poderosa liberdade de falar. Glória a Deus. Mas o mais importante disso tudo, que me deixa mais feliz ainda, não é a liberdade que Jesus deixou. A Bíblia diz que quando a gente não tiver força para orar, Meu Deus. Oh, Jesus, aleluia. O Espírito Santo intercede. Oh, aleluia! Quando a gente pensa que Deus vai fazer algo, Ele faz mais do que a gente pensa. Quando a gente pensa que Deus está só dando algo para nós, Ele está dando algo muito mais valioso para nós. Quando a gente pensa que vai cair, Ele nos segura. Quando a gente pensa que não vamos conseguir andar, Ele nos carrega no colo e vamos, filho, porque eu te chamei, eu te escolhi. Você é vaso, você é remido, você é lavado, você é redimido. O quer não é só um limite, irmão. O quer é tudo que Ele tem para nos oferecer. Aleluia. Porque quando o nosso filho, alguém presente da nossa família, um querido nosso, um amado nosso, faz aniversário, o que a gente pensa? Eu vou dar algo que ele gosta. Mas quando Deus olha para nós e vê as nossas necessidades, Ele fica esperando. Oh, glória. Pede! Eu tenho tudo que você precisa! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Viciado, condenado. A irmã falou aqui, andava como mendigo também, irmã. Minha mãe está aqui, andava atrás de mim, em favela, em meio de mato.
foragido, ser liberto é fácil. Não estou falando besteira. Porque quando a gente se derrama aos pés dele, ele nos renova. Ele nos cura. Agora, fácil é falar de um pecado visível, mas existe pecados ocultos que hoje, se você for falar para alguém, ele vai te condenar, porque não vai entender pela visão espiritual, pelo discernimento do Espírito, que você precisa de ajuda. Por isso que tem pessoas que quando chegam na igreja ficam: se eu falar, se eu só pensar algo aqui, aí começa a ficar frustrado. E o Espírito Santo nessa noite está te convidando a você ter um compromisso com Ele. Aleluia, glória a Deus. Para você vencer aquilo que você não consegue vencer. Glória a Deus. Não é visível. É quando você está só. Parece fácil, mas eu vou falar porque o Espírito Santo falou comigo lá no meu trabalho quando eu estava atendendo uma cliente. Eu já acessei o mundo da pornografia. Hoje eu prego contra ela. Vou falar para você porque poucos falam do que viveu e que foi liberto. Minha esposa também. Não preciso mentir, nem inventar, nem colocar nada. Glória a Deus, aleluia. Eu pedi ajuda. Eu falei, eu quero ser liberto totalmente, porque eu não quero subir em um altar de igreja, eu não quero fazer a vontade. Não, irmão, eu não subi no altar de igreja em pecado, fique tranquilo, eu só estou te falando, porque Deus tinha um chamado na minha vida e eu caí. Quando Deus me colocou de pé de novo, liberto, mente livre, pensamento tranquilo. Se cair um endemoniado na igreja, eu não tenho meu pensamento acusando, porque Deus me libertou. Glória a Deus. Se Deus mandar orar por um endemoniado, eu vou, porque o diabo não tem nada para apresentar. Glória a Deus, aleluia. Quem liberta é Deus. Quem transforma é Deus. E eu quero te falar e te sugerir algo aqui nessa noite. Meu Deus, aleluia. Diante de Deus, só o que nos impede é o pecado. Porque a Bíblia diz que, a Bíblia está falando em pecado, irmão. Você pode ler depois, mais para frente ali, que quando Jesus encontrou ele de volta dentro do templo, Jesus falou com ele. E então Jesus, lá no 8, diz assim, então Jesus lhe disse, levante-se, pega a sua cama e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Alguns dos judeus perguntaram, quem te curou? Quem te ordenou carregar a cama? Então por isso que eu te falo, curar, ser liberto é fácil. Porque quem libertou ele nem sabia quem era. Ele não sabia dizer para os judeus quem era Jesus. Mas aí Jesus, como ele tem uma infinita sabedoria, e eu vou pregar aqui para aqueles que dizem que vir na igreja é besteira. Jesus encontrou ele dentro do templo. Aleluia. Se você não vem na igreja, você não tem encontro com o Espírito Santo. Se você não tomar a atitude de vir na igreja, buscar a presença, Jesus não vai te encontrar lá onde você está. Porque aqui é o corpo, aqui é o lugar de restauração. Glória a Deus, aleluia. Eu achava que orando em casa sozinho, eu ia ser salvo. Soberba, orgulho, arrogância, falta de humildade. Você precisa de um corpo. Glória a Deus. Você não é um membro sem corpo. Existe um espírito maligno que está atormentando mentes aqui, dizendo para você que você não precisa vir na igreja. Você precisa ter um encontro com Jesus, senão você não vai ser liberto do que mais te incomoda, no oculto, aonde ninguém sabe, mas Jesus está vendo. Você precisa
precisa de um corpo para viver. Você precisa de um corpo para andar. Você precisa de uma família para dizer que é de Jesus. Você precisa de um pai, de uma família, de um libertador, de um conquistador da tua vida. Seja liberto pelo nome de Jesus. O querer define que você é não de Deus. Deus sempre quer. Jesus sempre desejou que nós estivesse em comunhão com o Espírito. Se revestir numa armadura é porque precisa entender que existe uma guerra. Se revestir numa armadura é entender que existe um general. Ninguém é soldado sem farda. Ninguém é soldado sem armadura. Ninguém vence uma guerra sem preparo. Davi, quando ia para a batalha, o que faço, Jesus? Deus, aleluia. O que faço, Deus de Israel? Porque o povo é teu. A guerra é sua. Eu estou na frente porque o Senhor me colocou. O que faço? Aleluia. E muitas vezes Deus falava, fica aí, calma. Eu vou entregar eles nas tuas mãos. Calma. Aleluia. E eu fui analisar, irmão. Fui estudar. Já que eu toquei no assunto, eu vou falar para você. Eu fui analisar sobre as drogas que eu usava. Quanto tempo demorava para sair do sangue? De 10 a 12 anos. Tempo, né? Estou há 15 anos. Glória a Deus. Acho que foi fácil? Aí eu fui ver os outros vícios que não entravam no sangue. Meu Deus. Pornografia, 10 anos para apagar aquela imagem que você via. Meu Deus. E aí Jesus falou assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sem mim. Irmão, eu não estou pregando aqui para afrontar ninguém. Eu estou falando porque Deus me deu durante o estudo que eu fiz dessa palavra. Glória a Deus. E Deus fez eu lembrar do que eu era e do que Deus fez na minha vida. Aleluia. Eu só consegui ser liberto totalmente porque eu fiz os encontros com Deus na igreja. Eu ouvia a palavra e me esforçava em praticá-la. Deus vai te fazer um pregador. Eu falei assim, se ele soubesse o que passa na minha cabeça, a vontade de esganar alguém às vezes, vontade de tocar uma pedra no carro da polícia, perdão, Thiago, só para ver o que ia dar depois. Não tinha mais futuro nenhum, irmão, na minha vida. Eu não estava mais nem aí. Uma vez eu foragi, irmão. Minha mãe mora aqui na rua do morro ali, sobe ali, morrão mais forte ali. Foragi. Tinha feito uma coisa terrena, forte, coisa ruim mesmo, não vou te contar. Eu vim lá para a rua de trás. Quando eu cheguei, dentro do quintal da minha mãe, volto subindo. E eu? Tudo bem, mãe? Só para você entender o que eu via na minha vida. Se você não procurar a presença do corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Aleluia. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e se alguém tiver com coragem, levanta a mão e responde. Você ia casar com a noiva que você não conhece? Essa moça bonita aí do seu lado, sua esposa, né, os que estão com a esposa aqui, vocês tiveram tempo para se conhecer. E Deus está te dando esse tempo para você conhecer a noiva e o noivo. Senão não vai existir união, não vai existir intimidade. Deus, aleluia. O que eu acho mais interessante na igreja
É quando o povo está adorando, dizem vai falar mistério, algumas danças, choram, perdem a emoção. Sabe o que está dizendo aquilo ali? Intimidade com o noivo. A noiva está tendo intimidade com o noivo. Glória a Deus, aleluia. Estão tendo uma conexão que o mundo não sabe explicar. Nem você mesmo que sente, às vezes consegue discernir o que você está fazendo. Sabe por quê? Tem gente que diz, mas o Espírito Santo, ele é sujeito. Mas eu digo, a consciência mental humana não consegue explicar. Eu não estou falando de sair jogando cadeira para cima, não estou falando disso, não. Eu estou falando de você sentir algo que o mundo não oferece, que não existe nesse mundo, a não ser quando você conecta com Deus. Glória a Deus, aleluia. Presença. Você pode estar em meio à guerra, você pode estar na luta mais terrível da tua vida, mas você vem na igreja, você começa a chorar, e o Espírito Santo derrama o bálsamo. Aleluia, aleluia. Aí você começa, meu Deus, eu estava em casa, nem estava à vontade de ir na igreja, mas eu fui, e eu não saindo daquilo leve. Aleluia. Intimidade com a noiva. Intimidade com a noiva. O noivo tem que ter intimidade com a noiva. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos para frente. Agora vai pegar mais um pouquinho. Eu ainda estou na frase, tá, irmão? Não saí dali, não. Eu falei de você, quer, agora é ser. É muito curioso fui ver o que é ser. Ser, irmão, é possuir identidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele está dizendo assim, eu quero, se você quiser, eu te dou uma identidade que esse mundo não oferece. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Esse mundo lhe oferece uma vida passageira. Ele está falando aqui. Mas eu te ofereço uma identidade eterna. Aleluia, Jesus. É uma frase tão fácil de falar, você quer ser curado? Mas olha o tanto de coisa que tem numa frase dessa. Ser não é ser qualquer coisa. Ser é ter uma identidade. É você chegar ali, o policial pedir a carteira de motorista e você tirar o teu documento e dizer, eu sou alguém. Aleluia. Eu sou habilitado. É quando o inimigo vir na tua vida e ele olhar, epa, esse aí não é daqui mais. Aleluia. Intimidade, identidade, comunhão com a igreja, é ser alguém do céu, não é somente vir à igreja, é entregar a vida a ele e dizer, eu sou um cidadão do céu, eu tenho uma vida eterna, essa vida aqui já acabou, eu morri para esse mundo, eu vivo a vida em Cristo, eu sou chamado filho de Deus, eu sou liberto desse mundo, não sou mais escravo. Porque o escravo ele não tinha identidade, ele era comprado e era uma posse. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai, está consumado. O que ele estava dizendo assim é, eu coloco identidade em você, você me pertence, você não mora mais nesse mundo, você vive agora em um reino eterno, um reino que não acaba. Você não é como Aleluia, Jesus. você foi comprado com sangue. Você foi tomado das mãos do inimigo, que ele já estava planejando a tua destruição. Aleluia.
se tornar um homem novo, para se tornar uma mulher nova, tem que ter intimidade com Jesus Cristo. Só Ele pode te dar uma identidade nova. E existe um processo. Não é de qualquer forma que se faz uma identidade, um CPF ou qualquer documento. Você precisa levar a sua certidão de nascimento, o nome da sua mãe, do seu pai e muitas outras coisas junto. Aí você é registrado. Aí você é conhecido como cidadão. Caso contrário, indigente. Você precisa chegar no cartório de Jesus. Você precisa se tornar um cidadão do céu. Você pode estar até vivendo nesse mundo, mas você não pertence mais a esse mundo. E Ele chama. Por isso que quando eu te falei que quando Ele chama, e alguns eles escolhem, porque vem com toda a papelada, eu quero se tornar um cidadão do céu. Aí Ele já olha assim, você já deixou de ser um chamado, agora você é um escolhido. Ele vai ordenar o anjo e dizer, vai lá, coloca lá naquela casa lá, um número, porque já tem um dono naquela casa. Porque Jesus, quando Ele falou assim, eu vou para junto de meu Pai, preparar morada. Ele estava dizendo assim, vou ir. Quando você decidir ser o cidadão do céu, você me avisa, porque eu vou reservar tua morada lá comigo. Ei, mas fique tranquilo, eu vou deixar um escrivão, eu vou deixar algo a te oferecer aqui, que você não vai estar só. Quando você se sentir sozinho, você pode chamar Ele. Você pode dizer assim, Ei, eu não quero mais estar sozinho, eu quero a tua presença comigo todos os dias. Glória, aleluia. Espírito Santo, aleluia. Eu vou falar sem medo de errar aqui. Pelo Espírito Santo de Deus que me deu essa palavra, eu vou te dizer assim, você se sente sozinho ainda, porque você ainda não desistiu desse mundo terreno e não tomou a posição de ser um cidadão do céu. Glória, aleluia. Oh, aleluia, glória. Ah, que é isso, irmão? Eu vou na igreja. Que é isso, irmão? Eu estou dando glória a Deus nos versos. Isso não te torna um cidadão do céu. Porque se você for ver, muitos andavam atrás de Jesus pelo que Ele queria fazer. Não era nem pelo que eles queriam que fosse feito. Porque quando Jesus decidia fazer algo, era por vontade dele. Uma multidão andava. Mas agora eu vou te explicar algo que Deus me deu esses dias atrás, lendo essa palavra. Pastor Jefferson, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele está dizendo, veja bem, aquele que quer. Jesus, quando Ele olhava para o discípulo, Ele olhava assim, ei, vem cá, bora comigo. Você, vem comigo. Sabe por quê? Se você for ver quem estava na tempestade, era a multidão ou eram os discípulos? Eram os discípulos. Quando Ele estava na multiplicação de pão, a multidão comeu, não comeu? Porque Ele permitiu que comesse. Mas quem depois saiu do meio da multidão e andou com Ele? Os discípulos. Só anda com Jesus. Só toma a posição de discípulo aquele que quer ir morar no céu. É Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu vou passar aqui para curar, porque já está chegando a hora. É parte da cura o desejo de ser curado. Repare que ele fala assim para o jovem ali, para o homem: você quer ser curado? Ele faz uma pergunta, se ele quer. Ele não chega simplesmente dizendo seja curado. Parte de você. Se você quer que Deus trabalhe na tua vida,
te liberte dessa área que você não vence sozinho, dessa enfermidade, parte de você. Jesus sempre está com a mão estendida, com cura, libertação, transformação, casamento novo, restaurado, parte de você. Eu já sentei na calçada, na frente de casa, pensando, vou tomar minha decisão. Mas aí eu pensei, a decisão parte de mim. Se eu quero que meu casamento seja abençoado, ou se ele quer que seja destruído. Eu tomei a decisão de voltar, sentar, pedir perdão, se consertar e seguimos juntos. A decisão parte de você. Eu não estou falando aqui coisa que eu não vivi. Eu vivia perdido, Jesus me resgatou porque eu quis ser resgatado. Existe um alerta universal. SOS, você conhece? Sabe o que é isso? Quando você tiver uma lanterna lá no meio do mar, no escuro, né? Dá um tempinho. Alguém vai ver assim. Tem alguém pedindo socorro. Não interessa a distância. Não interessa onde você estiver. Os olhos dele são como chamas de fogo. Mas irmão, eu tenho vergonha de tomar posição. Se você ficar 38 anos no mesmo lugar, sem tomar uma atitude, você vai ter só desculpa quando alguém perguntar por que você está aí. Porque não tem ninguém. Existe sim. Ele. Lembre-se sempre dessa palavra, eu sou. Você é sempre a pessoa do segundo singular. Você, ele, você, ele, você, ele. Ele sempre é o que quer te curar, te libertar, te transformar. Aleluia, Jesus. Mais tarde, lá no 14, mais tarde Jesus encontrou-o no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não comece a acontecer em você. O homem foi contado aos judeus que foi Jesus. Você precisa testemunhar depois. Quem te fez o milagre? Ai, mano, eu não tenho coragem de subir no púlpito. Deus faz coisas extraordinárias. Aleluia. Os irmãos que estão aqui da igreja, talvez já ouviram falando algumas vezes sobre isso. Jefferson, pastor, minha mãe está aqui. Muitos falavam para ela: não vai dar nada, já está perdido. Uma hora vai estar morto. Já foi preso. Daqui a pouco vai estar morto. Só que Jesus, quando Ele cura, Ele espera a gente ter um encontro de verdade com Ele. Aleluia! No meu trabalho hoje eu recebi uma surpresa tão maravilhosa. E quando eu contei para minha esposa, ela chorou. 5 lojas, irmão, disputando um prêmio. 1º, 2º e 3º lugar. Primeiro lugar foi de outra loja. Quem vendesse mais aquele produto ia ganhar um valor X, um prêmio. Eu atendendo uma cliente e tinha um homem atrás de mim com envelope, falando com o meu gerente. E eu, com o ouvido antenado, eu entendi que ele estava me aguardando. Eu terminei de atender, eu olhei para o meu gerente, ele veio assim: tem alguém que quer falar contigo. Quando ele veio com o envelope, dizendo: parabéns, você chegou em 3º lugar. Não vai dar nada, não é ninguém. Daqui a pouco vai estar morto o mundo. Aleluia. Eu cheguei ali e eu não sabia nada, irmão. Eu pedia para Deus: Espírito Santo, me ensina. Eu preciso de trabalho. O Senhor sabe que eu era e que eu quero ser. Deus foi me ensinando.
Me tirou de um setor, me botou no outro. Não estou falando algo para me gloriar aqui, jamais. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu estou testemunhando para a tua vida. Porque o inimigo, ele é especialista em te desanimar se você der brecha. Oh, Jesus, aleluia. Eu sou um dos vendedores que vende mais, irmão. Quando eu não chego em primeiro, eu chego em segundo ou em terceiro. Não para me gloriar, minha esposa sabe. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmão, ali andando na loja, eu fiquei sabendo que 2 vendedores se juntaram, colocaram as vendas daquele produto só no nome de um vendedor para eles dividir o valor. Então isso quer dizer o quê? Que eu cheguei em segundo lugar. Não para me gloriar, porque Deus ele não faz algo para a nossa vida para a gente se sobedecer, se orgulhar, não, irmão. Seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar no muito. Aleluia! Glória a Deus! Jesus! Aleluia, Jesus. Fica de pé, irmão. Nesse momento, teve demônios amarrados para você tomar decisão. Aleluia. Nesse momento, teve espíritos de enfermidade que foram amarrados para você tomar decisão. Não vim aqui falar de uma palavra que não tem efeito. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Agora você entendeu que ser liberto, ser curado é mais fácil do que obedecer. Mas não seja ingrato igual os leprosos. Né? A palavra de Deus é tremenda. Ela junta uma coisa com a outra. Porque ser curado é fácil, irmão. O difícil é permanecer. Quantos anos faz que a senhora está na igreja? Nos caminhos de Cristo? 15 anos. 15 anos. Fácil? Morreu. Quando a gente tem prazer ainda nesse mundo é difícil. É difícil orar. É difícil tomar atitude. O que ela está me dizendo agora para mim é, sabe por quê? A visão dela não é mais desse mundo. A Bíblia diz que aquele que perde a vida aqui, encontra com Deus. Outro dia eu estava no meu quarto ali, e minha esposa até ficou pensando: que é isso? Tu quer me deixar? Eu falando com Deus em pensamento e falei alto, talvez se Deus, se o Senhor me levasse agora seria um prazer. Ela disse: que é isso? Quer me deixar? Não é, irmão, não é. É que a gente às vezes está tão desejando que Deus venha da vez que a gente vá, acabe com tudo isso aqui, porque isso aqui é tudo passageiro mesmo. A gente às vezes chega numa conclusão que esse mundo aqui vai acabar, não vai existir mais. E por que você está desejando tanto esse mundo aí, velho? Tudo vai acabar. Pastor, posso convidar o povo? Mas só vai vir quem é corajoso. Tudo que eu falei aqui, pecados, doenças, atitude, tudo Deus colocou na palavra para me ministrar aqui. Final de campanha. A pergunta é: você quer? Ele já quer. Eu quero te convidar. Tem pessoas aqui que têm pecados que ele não vence sozinho e ele não fala para ninguém. Tem pessoas aqui que têm enfermidade que, se você entregar de verdade na mão de Jesus, ele cura. Não é eu, não é o pastor, nós somos só o canal. Sabe aquela torneira que você liga em casa e sai água? Nós só somos aquela torneira ali. Se você ativar a tua fé, a água vai vir. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou igual a você. Temos os mesmos limites. O que nos diferencia é lugar, endereço, rua, casa, número, nome, CPF, identidade. Mas o Deus é o mesmo que nos liberta, que nos transforma, que nos cura. A Bíblia diz: revestimos de toda a armadura e está firme, para que possa resistir o diabo, os dias maus. Para você tem dia mau? Para mim tem dia mau. O que diferencia é que a gente sabe que se a gente não resistir, ele não vai embora.
Aleluia. Pode vir, irmão. Fica à vontade. Eu não vou falar, vem, quer ser curado, quer ser liberto. Deus vai fazer. É você e Deus. Aleluia. Jesus. Repare você que quando ele olhou para o homem, a Bíblia diz que ele já sabia que ele estava ali há 38 anos. E contou para ele. Aleluia, Jesus. Deus, aleluia. Aleluia.